Análise de churn é com certeza uma das análises mais importantes para qualquer empresa. Como a gente viu nos últimos vídeos aqui do canal, essa análise ela mede o número de pessoas que deixam de usar um produto da empresa após um certo período de tempo. E nenhuma empresa ela consegue sobreviver por muito tempo se ela só depender de novos clientes, pois captar novos clientes, atrair novos clientes, convencer novos clientes é sempre muito mais caro do que reter os clientes antigos. Então a análise de churn ela consegue dar esse panorama para você de como que está a evasão dos seus clientes, seja porque eles já tiveram os problemas deles resolvidos pela sua empresa, seja porque encontraram novas soluções que eles julgaram mais eficientes, mais barato, com maior qualidade, muito mais rápido em outros concorrentes e estão levando dinheiro para outros concorrentes. Então a análise de churn ela faz esse raio-x para saber o quanto dinheiro está vazando da sua empresa através da demandada, através da saída dos clientes da sua empresa. Mas a análise de churn ela não para por aí. Você consegue levar a análise de churn para um próximo nível, que é o nível de tornar o seu time de negócio muito mais preventivo na análise de churn. Ou seja, eles conseguem atuar preventivamente nos clientes, impedindo eles de entrar no estado de churn. Então a análise de churn ela passa a ser uma previsão de churn. Se você conseguir realmente prever se um cliente ele vai entrar em churn ou não e quando isso vai acontecer, é uma ferramenta extremamente poderosa para qualquer empresa, porque você consegue fazer com que o seu time de negócio atue preventivamente, fazendo com que o número de pessoas em churn diminua e além disso você consegue melhorar o seu produto, melhorar a sua oferta, melhorar o seu atendimento para evitar com que as previsões futuras de churn elas se tornem cada vez menores. Então, previsão de churn com certeza é uma ferramenta poderosíssima que todas as empresas desejam ter. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar dois tipos de ferramentas que você pode usar para você fazer a previsão de churn, seja na sua empresa ou se você está buscando aprender mais sobre a área de análise ou ciência de dados. Uma possível mudança de emprego futuramente, fazer um projeto de churn muito bem feito, colocando o problema de negócio, toda a estrutura de desenvolvimento e o quanto esse projeto traz de retorno financeiro para a empresa e colocar isso no seu portfólio para poder apresentar para os recrutadores técnicos, com certeza vai diferenciar você como candidato. Seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist, eu sou o Megaron e esse canal aqui é para ajudar você a crescer na carreira usando dados. Eu vou explicar nesse vídeo então os dois tipos de ferramentas para você fazer previsão de churn. Esses tipos de ferramentas são o SaaS e o On-Premise. Eu vou explicar o que são cada uma desses tipos de ferramentas, vou dar alguns exemplos dentro de cada tipo, mostrando para você como você pode fazer a previsão de vendas aí na sua empresa ou colocar até mesmo dentro do seu portfólio de projetos. SaaS é uma sigla, ela significa Software as a Service. São empresas que elas desenvolvem uma solução para um problema de negócio, como é o caso, por exemplo, do churn, e oferecem essa solução como um serviço. Ou seja, o cliente mesmo, a empresa cliente, ela não precisa gerenciar nenhum tipo de infraestrutura, nem interna, nem externa, não precisa ter nenhum time interno para dar manutenção, cuidar dessa solução. A empresa, ela se torna um cliente e consegue acessar essa solução tudo via uma página web com acesso interno de uma plataforma. O SaaS, ele é um modelo de negócio, então é a forma como algumas empresas elas geram valor para outras, gerando renda. Então elas internalizam toda a infraestrutura, a manutenção, a construção de uma solução e vende isso para o cliente como se fosse uma assinatura, por exemplo, ou cobrando um certo valor a cada consumo de uso. Então, do lado do cliente, ele não tem mais que gastar com infraestrutura, ele não tem mais que alugar galpões para fazer, por exemplo, servidores, manter servidores de dados, servidores nos próprios sites, não tem que ter um time interno, por exemplo, de TI para poder cuidar de toda a infraestrutura interna. Ele simplesmente paga uma mensalidade e tem acesso ao serviço que é mantido por essas empresas que estão no seu modelo de negócio SaaS. É um modelo de negócio que vale muito a pena estudar, então se você quer estudar sobre negócio, quer entender mais sobre negócio, vale muito a pena dar uma pesquisada e entender mais sobre o modelo de negócio SaaS, certo? Então esse é o primeiro tipo de ferramenta que você pode adquirir para fazer previsão de churn. Você vai comprar assinatura de empresas que fazem previsão de churn e ele vai entregar para você essa previsão de churn só para você atuar nos clientes que ela identificar, evitando assim o churn. Então é uma ferramenta que você compra de uma empresa terceira para ajudar aí na solução de evitar o churn, tá? O outro tipo de ferramenta que você pode usar para fazer previsão de churn são as ferramentas on-premise. Ou seja, a ferramenta on-premise ela é construída internamente. Esse on-premise vem de on, interno, e premise de premissa. Então, essa premissa interna, ou seja, eu estou partindo do pressuposto que a solução é construída internamente
pela minha equipe. Para você fazer isso, você precisa ter o conhecimento das ferramentas, certo? Ter um time que conhece essas ferramentas para construir essa solução, e não só construir, mas você precisa mantê-la funcionando. Então, sempre quando há algum problema, você tem que fazer uma manutenção, fazer uma melhoria, tem que realmente manter aquele processo funcionando, né? Então, se você é um gestor, por exemplo, de time de dados, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu posso fazer um vídeo futuramente aí sobre as minhas experiências entre escolher um SaaS ou um on-premise. É um prazer ajudar, já tive dos dois lados, trabalhei em empresas que a preferência era on-premise, também trabalhei em empresas que a preferência era SaaS. Posso trazer aí os dois lados da moeda sobre escolher uma ou outra tipo de ferramenta. Mas esse vídeo aqui eu vou focar em apresentar para você 4 soluções do SaaS, que algumas eu já usei e outras eu ouço pessoas recomendando no mercado, que se propõe a resolver o problema mesmo de churn, né, da previsão de churn. E em seguida eu vou mostrar como que você constrói uma previsão de churn para sua empresa internamente, ou seja, construir on-premise. Para aquelas pessoas que estão procurando projetos para colocar no portfólio, vão se beneficiar dessas dicas, porque vocês conseguem construir realmente uma solução de previsão de churn, colocar no projeto e destacar nos processos seletivos. Bom, ferramenta SaaS. As 4 ferramentas que eu queria apresentar aqui para vocês são as seguintes: a Qualtrics, a Subscription Flow, a Churnly e a User Pilot, tá? Lembrando que eu não tenho nenhum tipo de remuneração, né, ao apresentar essas ferramentas, infelizmente, certo? Mas eu apresento aquilo que eu já testei, aquilo que eu usei e que faz muito sentido. Então eu vou passar aqui pelo site de cada uma delas pra gente entender realmente como funciona. Não é difícil o conceito, mas é legal aqui a gente poder avaliar isso. Então a primeira é essa Qualtrics. Ela é uma empresa que é uma plataforma, né? Então é um SaaS. Ela oferece várias soluções para problemas de negócio como um serviço. E dentro dessa plataforma existe uma seção de Customer Experience, retenção e churn. Se não me engano, é uma empresa nova-iorquina, onde você fornece os seus dados dos seus clientes para essa empresa, e essa empresa ela vai criar para você uma tela, mais ou menos desse jeito aqui, mostrando qual é a chance dessa pessoa estar em churn. Então tem uma previsão aqui, não sei se dá para ler, mas está escrito assim, Prediction Churn, né? O Churn Prediction. Aqui tem uma Churn Probability, então você tem uma probabilidade dessa pessoa entrar em churn, e aí você vai setar um limiar. Se essa probabilidade for menor que um certo valor, provavelmente o churn vai colocar como não. Se essa probabilidade for maior que um certo limiar, aí ele vai acender uma bandeira vermelha aqui dizendo que essa pessoa está próxima do churn. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eles têm no site, a probabilidade dessa pessoa ela entrar em churn é de 74%, essa terceira linha aqui. Então, com certeza tem um alerta de churn. Os outros são abaixo de 20%, então não tem uma previsão aqui, um alerta de churn. Então, talvez o limiar seja 70%. Então, toda vez que um cliente estiver acima de 70% para entrar em churn, acende aqui a luzinha vermelha. Abaixo de 70%, acende aqui a luzinha verde. Você pode regular isso. Então, dentro da própria plataforma, você pode escolher qual que é o seu limiar de churn, certo? Então é muito simples, você pode marcar um call com eles, vão apresentar a solução para vocês e aí você consegue integrar os seus dados lá dentro. Então você pode colocar mensagens de e-mail, você pode colocar mensagens de troca de aplicativos e chatbots, você pode colocar dados de navegação web, você pode colocar várias outras fontes aqui e eles vão analisar tudo isso e vão fazer a previsão de churn. E eles têm aqui alguns drivers, né, que são Precision e a Recall. Quem está estudando ciência de dados tem que aprender essas métricas aqui, elas são super importantes, principalmente para uma previsão de churn. Você tem também dashboards aqui, que ele mostra, né, como é que está as suas métricas de retenção e como que seu churn está evoluindo ao longo do tempo, tá? Tem outras ferramentas aqui que são comparadas, então a Qualtrics é uma ferramenta muito legal, tá? Ela é bem recomendada, eu já ouvi pessoas usando ela, aqui são algumas empresas que usam, né, como por exemplo Spotify, a CVS, então é uma ferramenta muito legal. A segunda ferramenta que eu quero trazer aqui para você é a ferramenta do Subscription Flow. É uma ferramenta bem mais simples que a primeira que eu acabei de apresentar, mas ela é focada realmente em engajamento de clientes. Então eles têm aqui, você pode schedular aqui uma demonstração, ela é uma empresa, se eu não me engano, ela é ou americana ou da Inglaterra, tá? Europeia. Mas eles mostram aqui, você consegue colocar vários tipos de dados ali dentro, eles conectam com os famosos CRMs, então CRMs é o Customer Relationship Manager, que é um site, né, um software na verdade, onde você tem a vida do cliente mapeada. Então ali tem a data que ele pagou, a data que ele se tornou cliente, quantas mensalidades ele pagou, se caso for mensalidade. Tem também
quais são os produtos que o cliente comprou, qual foi o preço de cada um. Então, esse CRM ele gerencia toda a vida do cliente. E aí você fornece esses dados através de uma conexão API com essa empresa aqui da Subscription Flow e eles retornam a previsão do churn. Eles trazem aqui um chart mais ou menos assim. Então você tem aqui, por exemplo, por cada pessoa, aí você tem a previsão do churn, eles chamam de Health Score, e você tem um Health Score aqui para mostrar se a sua base de clientes ela está em boa performance, em performance média ou em performance ruim. E assim você consegue agir ativamente para você prever. Uma coisa que é legal também, eles trazem tudo isso numa visão financeira. Então você consegue saber quanto de dinheiro tá na mesa, né? Quanto de dinheiro está prestes a ser movido para outra empresa ou parar de entrar para a empresa porque é o reflexo do churn. Então, 100 pessoas com alta chance de entrar em churn, quanto que isso financeiramente se reflete para a empresa. Então, é bem legal aqui a Subscription Flow. Aqui são as integrações que eles têm, né? Salesforce, HubSpot, são todos CRMs. E aqui é toda a gama de conexão que eles têm. Então, a Subscription Flow é uma ferramenta muito legal. As últimas duas aqui, essa é uma ferramenta que eu gosto muito, a Churnly. É uma ferramenta especializada mesmo em churn. Então, eles não têm nenhum outro tipo de retenção de clientes, a não ser o próprio churn. Eles traqueiam realmente vários dados que você pode integrar lá dentro, né, como CRMs, como o próprio site. E aí eles dão para você dashboard de como está individualmente a probabilidade da pessoa entrar em churn. Então você sabe exatamente com quem você tem que falar preventivamente, mas também te dão uma visão geral de como que está a taxa de churn geral da empresa, né? Qual é a previsão da perda de receita nos próximos meses com esse aumento do churn e assim por diante. Eles são focados, especializados mesmo em churn. E esses aqui são os dados que você precisa passar para ele. Então, por exemplo, a Segment, né, a Intercom e a Magento, junto com o HubSpot aqui e a Salesforce, eles são CRMs. Então, são ferramentas onde você gerencia a vida do seu cliente. Se não me engano, a Stripe, até onde eu lembro, eles são meios de pagamento. Não sei se eles têm CRM também. Mas você conecta tudo aqui, tem várias conexões aqui para você entender se conecta, né, se integra com o CRM que você tem aí na empresa. E assim você consegue, eles usam aqui as ferramentas, né, Machine Learning, sistemas existentes e conseguem trazer indicadores acionáveis sobre a previsão de churn. E por último, é uma ferramenta também que um amigo usa muito lá no iFood, que é a User Pilot. Então eles também ajudam a prever essa coisa do churn. O processo é exatamente o mesmo, você coloca ferramentas lá dentro, né, dados lá dentro do seu CRM, dados do seu ERP, dados do seu site. Eles usam algoritmos de Machine Learning para poder fazer, né, a previsão aqui dos potenciais clientes a entrar em churn. E aí o time de negócio, marketing, produto, financeiro conseguem atuar preventivamente para evitar. Então, esses aqui são exemplos de ferramentas SaaS que você pode comprar aí para sua empresa, né? Você pode sugerir para o seu gestor para vocês terem realmente uma ferramenta que faz uma previsão de churn. A segunda parte é realmente você construir ela on-premise, que é a parte, obviamente, que eu mais gosto, certo? Mas você pode sim construir uma previsão de churn dentro da sua empresa, para você, na sua empresa ou para o seu portfólio de projetos. E para isso você precisa de 4 ferramentas. A primeira ferramenta que você precisa é conhecimento de negócio, ou seja, você precisa aprender a como classificar uma pessoa em churn ou não. Então, a primeira coisa é identificar essa regra de negócio para falar assim, olha, se a pessoa está mais de 90 dias sem fazer uma compra, ela é um cliente em churn. Se a pessoa deixa de renovar 2 meses seguidos a mensalidade, ela está em churn. Então, depende muito do modelo de negócio da empresa para que você determine o que é uma pessoa no estado de churn ou não. Então, você precisa desse conhecimento do negócio, a primeira coisa que você precisa, na verdade. A segunda coisa, você precisa aprender Python para poder manipular os dados. Então, você vai baixar, né, ou vai encontrar um conjunto de dados, né, que é público na internet, e você, com esse conjunto de dados, vai conseguir manipular usando o Python para poder classificar os clientes em churn ou não. Então, é a segunda ferramenta que você precisa saber, Python, mas não com foco em desenvolvimento de software, muito mais com foco em análise de dados. A terceira ferramenta que você precisa saber é Machine Learning. O modelo, o algoritmo que a gente usa para classificar uma pessoa em churn ou não, vem da família de Machine Learning. Então, algoritmos de classificação, principalmente
você consegue treinar algoritmos que, a partir das características dos seus clientes, ele consegue prever uma probabilidade de 0 a 100 dessa pessoa ela entrar em churn. Então você consegue treinar um algoritmo para isso. E uma outra técnica também que poucas pessoas usam para fazer previsão de churn é a análise de sobrevivência. Então a análise de sobrevivência é uma técnica que a gente empresta lá da epidemiologia, foram os matemáticos que estudavam isso, que acabaram desenvolvendo essa técnica, onde nesse cenário você consegue estimar o tempo que uma pessoa vai entrar em churn. Com machine learning, você consegue dizer agora quem são as pessoas que estão em churn ou não, ou qual é a probabilidade dessas pessoas entrarem em churn. Com a análise de sobrevivência, você consegue dizer qual é o momento em que ela vai entrar em churn. Então isso é uma decisão de modelagem. Então depende de como você quer resolver o problema. Se você quer todos os dias passar uma categoria na sua base inteira, dizendo quem é churn e quem não é churn, né, através da probabilidade, ou se você de antemão já quer rodar um algoritmo que diz para você em quanto tempo essa pessoa é esperado que ela entre em churn. Então depende muito da modelagem que você quer usar, certo? Da modelagem aqui de dados. A terceira ferramenta que você precisa saber é cloud, porque depois que você fizer essa análise, você vai precisar colocar isso num ambiente de nuvem, onde as pessoas consigam acessar isso sem depender do seu computador, porque isso é a grande vantagem da cloud também, né? Antigamente você fazia no seu computador, se outras pessoas precisassem usar, você tinha que deixar o seu computador ligado, né, ou mandar o arquivo para essas pessoas, então você não tem um fluxo muito automatizado. Quando você coloca na cloud, a cloud nada mais é do que computadores ligados 24 horas por 7, que são chamados de servidores. Nesses servidores você consegue hospedar a sua solução de previsão de churn, e assim as pessoas conseguem acessar aquilo, mesmo você não estando no trabalho, por exemplo. Então são essas 4 ferramentas que você precisa saber: conhecimento de negócio para determinar, né, o que é churn e o que não é, ou qual é a condição para entrar no estado de churn ou não. Você precisa saber Python para você poder manipular os dados. Você precisa saber machine learning, análise de sobrevivência para você conseguir fazer a modelagem, e cloud para você conseguir colocar isso em produção. Se você usar essas 4 ferramentas e conseguir construir realmente um projeto de previsão de churn e colocar no seu portfólio, eu tenho certeza que você vai se destacar como candidato a vagas de analista e cientista de dados. Porque a previsão de churn é uma ferramenta muito poderosa, né? O time de negócio ele consegue efetivamente agir, né, preventivamente, e evitar uma desistência de um cliente. Só que construir a ferramenta só não basta, né? Principalmente no momento que a gente vive no Brasil, onde as pessoas ainda duvidam muito, né, sobre o poder real de tomar decisão baseado em dados. Então a gente enfrenta muito isso nas empresas aqui no Brasil, dessas pessoas terem um pé atrás sobre como realmente usar dados para gerar valor no dia a dia, né? Então não basta somente construir a ferramenta, você precisa mostrar o valor dela para as pessoas de negócio. Caso contrário, você vai construir uma ferramenta que vai ser colocada na gaveta. Eu já vivi isso, eu posso afirmar isso para você. Por isso, nesse vídeo aqui, que está aparecendo na minha direita ou na minha esquerda, eu mostrei os 4 passos que você precisa seguir para poder convencer o seu chefe ou qualquer pessoa de negócio, tá? Inclusive recrutadores, sobre a importância de fazer um projeto de churn na sua empresa. É só clicar aqui e assistir se você tiver mais interesse em aprofundar nesse assunto. E se você chegou até aqui e não está inscrito ainda no canal, peço para você se inscrever se você gostou desse vídeo. Se você já é inscrito, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!